Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. Tá bom, irmãos? Eu vim aqui para pregar. Hein? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós estamos na série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Essa é a segunda mensagem da série. Eu convido a igreja para que se coloque em pé. Mateus capítulo 7. Mateus 7. A segunda parábola, a primeira foi a parábola do sal, que nós pregamos a semana passada. O sermão está no site, sobre a igreja que tempera o mundo. E agora nós vamos então ouvir a palavra em Mateus capítulo 7, na conclusão do sermão de Jesus. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Senhor, nós te exaltamos nesta noite. Nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos bendizer teu santo nome. Nós te agradecemos, Deus, por causa do nosso grande Redentor, que é Jesus. Pai, nós nos atrevemos a entrar à sala do trono agora, com livre acesso diante do Senhor e com ousadia, como diz Hebreus, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em tudo semelhante a nós, mas sem pecado. Ó Deus, e nós não confiamos na nossa própria justiça. Perdoa teu povo do pecado dele nesta noite, Deus, em nome de Jesus. E, ó Pai, obrigado porque o Senhor não nos aceita com base em obras, com base em formas. O Senhor nos aceita por causa do que Jesus fez. Então, Deus, nessa hora, lava-nos de nossos pecados. Deus, enche-nos do Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras. E, ó Pai, que essa tua palavra, Deus, toque profundamente no nosso ser, mude a nossa perspectiva e nos atraia de volta para o Senhor. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos. Fala conosco. Nós queremos ver o Senhor caminhando no meio do candeeiro de ouro, a tua igreja. Nós queremos ver o Espírito enchendo a igreja. Nós queremos ver o Senhor, Deus, trazendo o coração do povo de volta para ti. Nós te pedimos, Pai, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um pouquinho de retorno, Miqueias. Eu estou me ouvindo um pouco, por favor. Queridos amigos e irmãos, imaginem que vocês ouvissem um sermão, que é o sermão mais poderoso da história, mais profundo da história, mais cativante da história, mais abençoado da história. E depois que você ouvisse essa mensagem, você olhasse para os seus irmãos e dissesse: nunca ninguém falou como este homem. Nunca ninguém pregou como este homem. Este homem que fez essa pregação, irmãos, não é simplesmente, somente o maior pregador de todos os tempos, o rei dos pregadores. Mas além de ser o rei dos pregadores, ele é o único pregador que é a própria pregação. E a sua pregação impressiona de maneira incomparável, porque ele prega com uma autoridade inigualável. Esse pregador é Deus feito homem, sem deixar de ser Deus. Quando Jesus termina de pregar o sermão do monte, todos estão admirados e dizem: nunca ninguém pregou como esse homem. Irmãos, isso acontece sim, por causa de quem Jesus é. Mas a conclusão do sermão de Jesus é maravilhosa.
Amados amigos e irmãos, na conclusão do seu sermão, Jesus usa uma figura de linguagem muito usada na Bíblia, chamada símile. E nessa figura de linguagem, ele faz um contraste, mas também destaca as semelhanças entre o prudente e o insensato, entre o crente e o incrédulo. E ele faz isso, amados irmãos, se valendo da figura preciosa, da ilustração da construção de uma casa, ou com um grande fundamento ou com um fundamento ruim. Dependendo do seu fundamento, essa casa será bem sucedida ou será destruída. Portanto, nessa noite, eu quero desafiá-lo a entrar comigo na conclusão de Jesus. Escancare bem as janelas da sua mente, deixe abertos os portões do coração, porque o Senhor vai fazer para você nessa noite a comparação entre o prudente e o insensato. A comparação entre o prudente e o insensato. E eu espero sinceramente que você seja um prudente, que você não seja um insensato de ficar conversando no sermão dessa noite. Que você seja prudente e entenda que o Senhor fala com você na pregação. Que Deus nos abençoe com a bênção da prudência. Amém, meus irmãos? Ao olhar para o texto dessa noite, o Senhor nos mostra na comparação entre o prudente e o insensato que eles têm fundamentos diferentes. O prudente e o insensato têm fundamentos diferentes. Versículo de número 24 e versículo de número 26. Eu vou ler o 24, vocês o 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vocês, o 26. 26. Jesus nos mostra, amados irmãos, na comparação entre o prudente e o insensato, que eles têm fundamentos diferentes. A palavra usada para prudente significa alguém equilibrado, alguém que sabe se comportar diante das situações e da maneira como elas exigem. Mas o insensato é alguém torpe, é alguém que não sabe se comportar e é incrédulo. A tradução da palavra também pode dar para essa ideia. E o texto nos diz, amados amigos e irmãos, o Senhor Jesus fala daquele que ouve a sua palavra. Mas é interessante que no texto paralelo, lá em Lucas 6, o Senhor Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Mas também fala daquele que chega perto do Senhor e ouve as palavras e não pratica. E o Senhor diz que aquele que é prudente, que ouve a palavra do Senhor, que se aproxima do Senhor, que ouve com atenção, e não é um mero teórico da fé, mas creu e foi salvo pela graça, e porque foi salvo pela graça, e ama o Senhor, e sai da porta da igreja, e no mundo tão difícil, tão cheio de tentações, ele obedece o Senhor, e guardado pelo Senhor, é fiel à palavra. A Bíblia diz que essa pessoa é prudente, está edificada sobre um sólido fundamento, está firme na rocha que é Jesus, e na rocha da obediência à sua palavra. Mas o Senhor diz que há aqueles que vêm à igreja, que se aproximam, que ouvem, mas saindo das quatro paredes, fazem o que se lhes dá na cabeça. E não levam Deus a sério, e zombam do Senhor. A Bíblia diz que eles têm um fundamento equivocado, eles edificaram sobre a areia. A ideia tanto desse texto como do texto paralelo em Lucas é sobre a terra fofa, sem firmeza nenhuma, sem alicerce algum. O fundamento deles não é firme, e eles não permanecerão de pé. Então, amados amigos e irmãos, nessa comparação entre o prudente e o insensato, Jesus nos mostra que eles têm fundamentos diferentes para a vida. Um se guia pela palavra e tenta obedecer a palavra do Senhor que o salvou. Outro, às vezes, pode até gostar de ouvir a palavra, mas faz o que se lhe dá na cabeça, demonstrando que o seu coração está totalmente longe do Senhor. Sobre qual fundamento tua vida tem sido edificada?
Você tem edificado sua casa sobre a rocha de ouvir com atenção a palavra e obedecê-la pela graça de Jesus? Ou você tem edificado a sua vida sobre o fundamento de vir e ouvir e até gostar, mas sair das quatro paredes e fazer o que se lhe dá na cabeça e ofender a Deus e não andar conforme o seu caminho e desagradar o Senhor e andar longe da sua presença? Qual é o fundamento no qual a sua vida está edificada? Irmãos, isso é muito importante. Irmãos, se você pensar em símile, contraste e dialética de argumento de tese e antítese, Deus trabalha muito assim na Bíblia. Jesus, quando está se aproximando de Jericó, indo para Jerusalém, para morrer por nós, ele conta a história para nós de alguém que é insensato por achar-se justo, e de alguém que é pecador e se humilha e é justificado. Jesus conta essa parábola lá de Lucas 18, dizendo que a parábola é contada para aqueles que se acham justos e melhores do que os outros. Ele diz: 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E a Bíblia diz que o fariseu em pé, talvez lá na frente para aparecer, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, ou seja, ladrões, injustos e adúlteros, nem como aquele miserável publicano, Senhor, que está ali atrás. Eu dou o dízimo de tudo que ganho e jejuo 2 vezes por semana. Deus, dê um aplauso para mim, aleluia, glória a Deus. O Senhor é obrigado a me aceitar. Hein? É mais ou menos assim, desenvolvi um pouco, tá? Mas, amados irmãos, o outro é publicano. O outro tem uma profissão na qual é difícil ser fiel. E, infelizmente, na caminhada, algumas vezes ele tropeçou. Mas naquele dia a graça do Senhor o tocou, e há uma grande possibilidade de mudança, e ele entrou na casa de Deus humilhado, nem consegue levantar a cabeça de tão quebrantado que está, e bate no peito e diz: Deus, seja propício a mim, pecador. Deus, eu pequei contra o Senhor. Deus, eu ofendi tua santidade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. E o Senhor pergunta: quem voltou para casa justificado? E ele mesmo responde: o publicano. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, nós temos edificado a nossa vida no fundamento da obediência, mas preste atenção aqui: a obediência não justifica você. A obediência não te faz melhor do que ninguém. Você vai edificar a sua casa sobre a rocha da obediência porque você foi salvo. Porque você foi comprado pelo preço mais caro do universo, que foi o sangue do eterno Filho de Deus, vertido na cruz do Calvário. Você foi resgatado pelo sacrifício do Senhor. E é por causa desse grande sacrifício que você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é perdoado, é lavado, é reconciliado, é santificado. E é porque então você recebeu essa grande salvação que você agora não vive mais para você. Você sai dessas 4 paredes e a sua vida é um culto, porque você sabe que nunca ninguém te amou como Jesus. Que Ele te tirou da boca do inferno e te colocou na porta do céu. E agora você pertence a Ele. Então você vai obedecer não só para ser abençoado, você vai obedecer por amor, para glorificar aquele que deu a vida na cruz do Calvário por amor de você. Então você ouve a palavra e a pratica e tem edificado a sua vida sobre rocha firme, para a glória e honra do Senhor. Eu quero lhe perguntar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, qual é o fundamento da sua vida? Você tem edificado a sua vida sobre o fundamento da obediência, que é resposta à grande salvação? Ou você tem edificado a sua vida pela insensatez, sobre a insensatez, inclusive até da obediência legalista, que não confia na graça? Ou você tem edificado a sua vida sobre os prazeres de uma vida pecaminosa nesse mundo, porque você não confia que Deus vai cuidar de você, e que a sua vida vai ser mudada pelo Senhor? Você gosta até de ouvir a palavra, mas você não confia que Deus cuida de você. E aí você toma as rédeas da sua vida na sua mão e vai fazer o que se te dá na cabeça. Qual é o fundamento da sua vida?
Quem anda com Jesus edifica a sua vida sobre a rocha da obediência, porque foi comprado, porque foi amado e já não se pertence mais. Sua vida pertence a Cristo Jesus. Quem é você? Um prudente ou um insensato? Mas o Senhor se aprofunda nessa belíssima comparação, usando a símile. Ele nos mostra que prudente e insensato têm fundamentos diferentes. Mas ele nos mostra, amados irmãos, que eles têm adversidades semelhantes. Fundamentos diferentes, adversidades semelhantes. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 25. Ele diz assim, até a palavra que não caiu. Versículo 25. Ele diz assim, leia o 24 para mim, eu vou ler o 25. Leia o 25, 24, vamos lá, 1, 2, 3, você pode ler. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Agora leia para mim, querido, 26, por favor. Você pode ler? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. A gente já vai ver daqui a pouco. Adversidades semelhantes. Irmãos, tem gente que diz que crente não passa problema. Tem gente que diz assim, se você for na igreja fulana de tal, você vai receber todas as curas. Isso é uma grande mentira. Não tem igreja nenhuma que tem poder de curar ninguém. Se Deus determina que você vai enfrentar a adversidade, seja você cristão ou não. Eu preguei para vocês aqui na semana passada, num dos textos que eu mais amo. E na introdução daquele sermão eu disse a você que a grande verdade é que, na realidade, todo ser humano vai enfrentar a adversidade. A adversidade nos democratiza. Ela mora no barraco, ela está lá todo dia, mas vez por outra ela visita a mansão. A adversidade é uma realidade que assola o campo ou a cidade. A vida de qualquer pessoa nesse mundo, por causa do pecado e dos efeitos do pecado, vai ser caracterizada por adversidade. Tanto aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e coloca a sua vida no Senhor, como aquele que é ímpio e anda longe de Deus, ele vai sofrer. E Jesus, irmãos, é muito pictórico. Jesus é o maior pregador que existe. Ele pinta para nós, caiu a chuva. Uma chuva forte, violentíssima, contra ambas as casas. Ele diz, irmãos, que transbordaram os rios. A enchente, amados irmãos, assolou a ambas as casas. Mas ele usa uma expressão, e sopraram os ventos. E a palavra aqui para soprar os ventos no grego, irmão, diz que foi uma grande tempestade de vento. A ideia da palavra para soprar o vento, literalmente, é aquilo que aconteceu com Jó. Esse vento aqui é um vento tão forte que ele sopra nos 4 cantos da casa. Soprou nos 4 cantos da casa dos filhos de Jó e ruiu, e os 10 morreram de uma vez só. É uma grande tempestade. Oh, amados amigos e irmãos, as tempestades vêm sobre a vida do crente e sobre a vida do não crente. Na comparação entre o prudente e o insensato, entre o cristão e o incrédulo, até o incrédulo que vem à igreja, é que todos nós somos equalizados pelo fato de que enfrentaremos adversidades na nossa vida. Se você acha que é crente e não vai enfrentar adversidade porque é crente, você está equivocado. O Senhor Jesus, amados amigos e irmãos, em João 16:33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente enfrenta a adversidade, igual ao não crente, mas ele não precisa se desesperar como não crente.
Porque o não crente não tem certeza de vida eterna. Porque o não crente não reconhece o cuidado de Deus. O não crente, quando vê a adversidade, muitas vezes se desespera. Mas o cristão sabe que a sua vida está fundamentada no Senhor. E quando vê a adversidade, ele sofre, igual ao não crente. Mas ele fica de pé, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Amados amigos e irmãos, Tim Keller, naquele livro maravilhoso chamado Deuses Falsos, que nós estudamos aqui na escola dominical, nos diz que na crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, alguns dos maiores investidores das fortunas do mundo acabaram com a sua própria vida. Um dos maiores homens do banco, a HSBC, por perder tanto dinheiro na crise de 2008, numa linda e preciosíssima cobertura em Londres, a cidade mais cara do mundo, pegou uma corda, jogou por cima do guarda-roupa e se enforcou, porque a sua segurança na tempestade não estava em Deus e não estava em Jesus, estava no Deus Dinheiro. E quando o Deus Dinheiro fracassou, ele perdeu a esperança da sua vida. Tim Keller conta que o maior investidor das fortunas das famílias reais europeias tinha seu escritório lá na Madison Square. Alguns de vocês já foram lá nessa praça em Nova York. E esse homem, no dia em que a bolsa caiu e despencou, ele perde grandes fortunas de gente poderosa desse mundo, e ele se senta na sua mesa e corta os seus 2 pulsos e morre, porque a sua vida não está edificada sobre a rocha. Todos nós, amados amigos e irmãos, vamos enfrentar lutas. Mas aqueles que têm o Senhor como fundamento da sua vida, como maior amor da sua vida, ainda que eles percam fortuna, ainda que eles percam saúde, ainda que eles se separem de pessoas que amam, eles não vão sucumbir, porque a vida deles não está fundamentada em pessoas, em bens, em circunstâncias. A vida deles está fundamentada no Senhor. Irmãos, um grande autor que eu amo muito, um pregador abençoado de Londres, do século XVII, John Newton, falando até sobre o próprio ministério, ele dizia o seguinte, que o ministério é tristeza cheia de alegria. Eu prefiro ver um pouquinho diferente dele. Apesar dele ser grande, eu sou pequeno, reverendo João. Para mim, o ministério é alegria pervadida pela tristeza. Porque você sofre quando vê as pessoas que você ama longe do Senhor. Você sofre demais quando você se entrega de todo ao ministério e vê corações distantes do Senhor. Mas você não perde a razão de viver, porque a sua alegria está no Senhor. Nós sofremos quando nossos filhos fazem coisas erradas. Se meu filho me dá uma má resposta, ele está ali em cima, fingindo que não está ouvindo, não adianta olhar. Se ele me dá uma má resposta, eu vou ficar muito chateado e vou corrigi-lo e vou ficar triste para o meu quarto. Mas a minha alegria não está nele. A minha alegria está no Senhor Jesus. Onde está a sua alegria? Todos nós, irmãos, vamos enfrentar lutas e tempestades, mas vai ficar em pé depois da crise. Somente aquele que entende que Cristo amou. Somente aquele que entende que Jesus é o Senhor da sua vida. Você que vai nos ouvir aí na internet, creia em Jesus e no dia da tempestade você vai ficar em pé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A tempestade vem para todos nós, mas quem tem o Senhor Jesus, fica em pé. Adversidades semelhantes. Todos nós, irmãos, vamos passar pela adversidade. Mas nós que temos o Senhor, temos a esperança do salmista no Salmo 126. Vamos repetir comigo os versículos 5 e 6 deste Salmo? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, quem sai andando e chorando enquanto voltará com júbilo, trazendo seus feitos. Deus tem colheita para você. Coragem, em nome de Jesus. Ainda que você esteja enfrentando a adversidade. O texto é um espelho. Olhe bem, é a sua foto. Mas qual é o reflexo? O seu. O seu reflexo é o reflexo do prudente, do piedoso, do crente, daquele que permanece em pé? Ou o seu reflexo é o reflexo do insensato?
O texto é como um retrato. Olhe bem as nuances, olhe bem a pena do artista, olhe bem a beleza do quadro. Mas temos duas figuras, olhamos para a foto, de repente é o seu rosto, mas qual rosto é o seu? É o rosto do prudente ou o rosto do insensato? Jesus faz a comparação entre o prudente e o insensato. Eles têm, amados amigos e irmãos, fundamentos diferentes. Eles têm adversidades semelhantes, mas eles têm resultados distintos. Eles têm, amados irmãos, fundamentos diferentes. Eles têm adversidades semelhantes, mas eles têm resultados distintos. Vamos olhar para o texto? Nós vamos ler todo o texto agora. E agora é o seguinte: quem souber de cor, como Jesus sabia, vai falar de cor. Quem não souber, vai falar lendo o texto. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Resultados distintos, amados amigos e irmãos. O resultado de quem edifica a sua vida na rocha, de sua fé em Jesus, é que mesmo que ele enfrente grandes tempestades, ele vai permanecer em pé e firme, porque ele cavou profunda vala, como diz o Senhor em Lucas, e alcançou o alicerce firme. E a sua vida não está fundamentada em circunstâncias, não está fundamentada em dinheiro, não está fundamentada em prazeres, a sua vida está fundamentada na fé no Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para nos salvar. Ele tem o resultado da firmeza ainda no dia da terrível dor. Mas há aquele que, mesmo vindo à igreja, não alicerçou sua vida na fé no Senhor, não levou Deus a sério, não obedeceu a palavra, e sobre ele caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a sua vida, com força, e ele, bum, desmoronou, sendo grande a sua ruína. Resultados diferentes, irmãos. Irmãos, a gente precisa entender muito bem isso. Os puritanos diziam que todos nós vamos passar por um dia de provação, aquele dia que Paulo chama lá em Efésios 6 de o dia mau. Eles chamavam aquele dia de a noite escura da alma. E eles acreditavam que aquele dia era o dia em que o próprio capitão das hostes infernais, Apolion, o inimigo de nossas almas, Satanás, se levantaria contra a nossa vida. E ele pediria ao Pai para nos peneirar como trigo. E dizendo, Deus, ele é palha. E ele então joga para cima peneirando, e a palha voa e diz, Deus, ele é palha. Ele vai se afastar de ti. Satanás fez isso com Pedro. Satanás abriu uma demanda no céu. A Bíblia diz que ele demandou a Pedro, ele abriu uma demanda diante do trono do Senhor Jesus, dizendo o seguinte, Pedro é palha, deixa-me peneirá-lo. E é impressionante, amados irmãos, que o Senhor Jesus não disse a Satanás, você não vai peneirá-lo. O Senhor Jesus deu autorização. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Tu, pois, quando te converteres, apacenta os seus irmãos, amima os seus irmãos. E nós sabemos, irmãos, que Pedro foi peneirado naquela noite em que o Senhor é preso. Dizem a ele, você andava com ele, mas ele seguia Jesus de longe. Ele diz, nunca conheci esse homem. E ele senta lá no meio, dentro da casa do sumo sacerdote, para se esquentar na fogueira. E a criada diz de novo, eu te vi com ele. Ele diz, de jeito nenhum. E de repente, então, ele não consegue negar quem é. Seu sotaque é da Galileia. E ele começa a falar. Ele não fala forno, talvez como o povo de São Paulo. Ele vai falar forno. Minha esposa brinca muito comigo, não é porque ela fala perfume, e eu falo perfume. Ela diz que não tem ela diz que é perfume. Na verdade, eu sou dessa região aqui. O sotaque não tem jeito, não dá para esconder. E
Pedro fala. E ele diz, você está até dele, rapaz. E aí ele diz, de jeito nenhum. E começa até a xingar palavrão, irmão. E até impropério. Pedro começa a amaldiçoar. E quando ele faz isso, o galo canta. E Jesus acorrentado passa. E Davi, Jesus só dá uma olhada para ele assim. Imagina, irmão. A Bíblia diz que Pedro, saindo, chorou amargamente. Tem dia em que você vai ser peneirado. Mas se de você é de Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte. O Senhor não desiste de você. O Senhor foi à praia, e quando Pedro tinha desistido de tudo, desistiu do ministério, desistiu da pregação, foi tentar pescar, fracassou como pescador. E o Senhor Jesus aparece na beira da praia e diz, filhinhos, lançai a rede do lado direito do barco. E isso já começa a mexer neles, porque eles se lembram de outra vez que isso aconteceu. E eles enchem o barco de 153 grandes peixes. E João fala para Pedro, é o Senhor. Pedro está lá sem camisa à vontade no barco, bota uma roupa, pula na água e vai atrás de Jesus. E Jesus pergunta para ele depois, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus. Mas terceira vez, o Senhor Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E ele fica triste, irmãos, porque Jesus pergunta de novo. Mas é porque Jesus está restaurando e ele diz, Senhor, e aí ele confessa a fé de maneira maravilhosa. Tu sabes de todas as coisas. Ele reconhece que Jesus é Deus. Onisciente, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele, pastoreia as minhas ovelhas. Pessoal, que bênção maravilhosa. Se nós edificamos nossa vida sobre a rocha, ainda que nós passemos por grandes ventos e tempestades, o Senhor vai nos sustentar, vai nos restaurar e vai nos abençoar, quando nós confiamos que Ele é o Filho de Deus. Preste atenção, a Bíblia é cheia de similitudes. Você já viu o livro de Cânticos da Bíblia? O livro das orações, o livro dos Salmos? Você já viu como ele começa? Com uma linda poesia que lança a mão do argumento da símile, mas do contraste, igual este texto que nós lemos, cheio de paralelismo o texto. Paralelismo é figura de linguagem hebraica, que mostra sinônimos e mostra contrastes. O Salmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por onde você tem andado? Quais têm sido os resultados que você tem experimentado na sua vida aqui? Se você edifica a sua vida na rocha do Evangelho, na rocha da fé em Jesus, você vai permanecer de pé nas suas crises do presente, mas no dia final, quando o Senhor vier em glória, o Senhor vai dizer para você, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Mas se você não crê em Jesus, e por isso não obedece a palavra, por isso sua vida é cheia de desobediência, porque você não creu, naquele dia que o Senhor vier, você vai estar à esquerda e ele vai falar, aparte-se de mim, maldito. Eu não te conheço, você não leva a sério a minha palavra. Qual vai ser o resultado da sua vida? Moisés, concluindo, Deuteronômio, faz o mesmo desafio ao povo. No capítulo 30, 19 e 20 daquele livro, ele diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, para que tenhas vida e longevidade sobre a terra que o Senhor vos dá, cumprido o juramento que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Irmão, hoje o Senhor coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Que caminho você irá escolher? Que você escolha a vida. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, sua vida será edificada sobre a rocha. No dia que vier a tempestade, você ficará de pé. Mas se você não crer no Senhor e não levá-lo a sério, prepare-se para ser arruinado. Sua vida será acabada e você não conseguirá ficar de pé no dia da adversidade. Que caminho você escolherá? Qual fundamento será o seu? Creia no Senhor. Escolhe, pois, a vida. Que Deus derrame sobre ti as suas mais doces e ricas bênçãos. Em nome de Jesus, para a vida de Jesus. Para a glória de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar o hino 288. Nosso horário já andou um pouquinho. Hino 288. Luciano, por favor, me ajuda aqui. Hino 288. Ouça esse hino. Considere a sua vida em nome de Jesus. Hino 288.